A grande expectativa do fim de semana fica por conta de Alan Patrick, o meia que foi a principal contratação do Internacional para esta temporada, em especial nessa última janela de transferências, e está apto para fazer o seu primeiro jogo com a camisa colorada neste domingo contra a equipe do Juventude. Eu acompanhei ao longo das últimas semanas os treinamentos de Alan Patrick, que tem se destacado em algumas atividades, em especial no treinamento que aconteceu nesta sexta-feira, e o relato do que eu vi e o relato do que o Inter está vendo sobre Alan Patrick, eu falo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu vou falar sobre Alan Patrick. O Alan Patrick ele foi a principal contratação do Inter nessa janela de transferências. O Inter pagou algo em torno de 20 milhões de reais pelo passe do jogador, um contrato em definitivo por 2 anos, com o Internacional, e de um jogador que chega, é claro, com status de titular, mesmo passando por alguns problemas físicos logo na sua chegada. O Alan Patrick, no final do ano de 2021, fez uma operação. Ele operou uma hérnia inguinal e, por conta disso, não joga desde novembro do ano passado. Mas está se recuperando, está trabalhando a forma física e, de acordo com o próprio técnico Mano Menezes, vai viajar para Caxias do Sul e vai fazer a sua estreia em Caxias contra a equipe do Juventude. Um dos grandes pontos de debate nesse momento é quanto o Alan Patrick pode suportar em termos de carga de jogo, quantos minutos ele pode atuar. E essa é uma resposta que não se tem tanta certeza assim. Eu vou aqui fazer alguns relatos de como eu vi os treinamentos do Alan Patrick e especialmente como ele trabalhou nessas atividades e também como que está o aspecto físico do jogador, porque ele ainda sente algumas dores. E eu vou tentar explicar o que está sendo feito de trabalho para tentar corrigir essas dores que o Alan Patrick ainda sente, tá? Eu acompanhei mesmo do Alan Patrick 2 treinamentos coletivos, tá? Ao longo das últimas semanas. Os 2 treinamentos entre os reservas, um na segunda-feira e outro nesta sexta, porque enquanto o elenco do Inter esteve no Paraguai, a gente não teve acesso aos treinamentos, então não deu para observar muito bem o Alan Patrick. Mas no treino de segunda-feira e no treino de sexta, a gente pôde ver o Alan Patrick trabalhando nessa linha de 4 que o Mano coloca à frente do primeiro volante, nesse 4-1-4-1. O Alan Patrick joga nessa linha de 4 do meio campo por dentro, seja pelo lado direito ou seja pelo lado esquerdo, independente. Ele vai ser o cara que briga por posição, por exemplo, com o Edenilson, com o Carlos de Pena, ou não necessariamente brigue por posição, mas que possa executar aquela função, possa substituir, por exemplo, o Edenilson, o de Pena, em caso desses jogadores terem algum tipo de problema físico, ter algum tipo de desgaste muscular. O Alan Patrick já pode executar essa função. Na segunda-feira, eu fiz vídeo aqui até no canal sobre o treinamento do Alan Patrick, onde ele se destacou, deu passes, conduziu bola e tudo mais. Treinou bem, se destacou. Ele é um cara que, quando pega na bola, ele é diferente dos outros, tá? No nível de treinamento do Internacional. Aí vamos lá. Meio campo do Inter com... no treino de segunda-feira era Dourado, Lisieiro e Alan Patrick. O Alan Patrick ele fazia a bola andar de um jeito diferente. Ele era o cara que mais conduzia a bola do que o Dourado e do que o Lisieiro, até pela característica dele, que é um condutor de bola. E eu até já falei aqui, eu tenho um pouco de restrições sobre isso, mas ele conduz muito bem, ele encontra espaços, ele tem essa qualidade. No treinamento de sexta, o Alan Patrick ele teve uma função um pouco diferente. O Cauã de Almeida, que comandou a atividade, e claro, sob a supervisão do Mano Menezes, da Comissão Técnica do Internacional, ele foi um coringa. Ele trabalhou junto com o Lucas Ramos, jogando para os 2 times. Ou seja, eram 9 para cada lado com os 2 coringas. E aí, o time que estava com a bola tinha o Alan Patrick e o Lucas Ramos fazendo essa função de meias, para que o time que tivesse a bola tivesse uma superioridade numérica e pudesse aproveitar a chance, pudesse encontrar espaços na defesa adversária. Foi esse o intuito do treinamento. E o Alan Patrick também, treinando bem, conduzindo bem a bola, dando acabamento para as jogadas, batendo a gol. É um cara que chuta bem de fora da área e isso deverá ser muito explorado pelo Mano Menezes, mas um cara que teve esse destaque na atividade. Como ele jogou para os 2 times, em um dos meio-campos ele tinha Dourado, e aí do lado esquerdo o Caio Vidal, do lado direito o Pedro Henrique.
E no outro time, que ele jogou na mesma atividade, porque ele jogava para os dois times ao mesmo tempo, ele tinha Johnny, do lado direito Estevão, do lado esquerdo Gustavo Maia, e o Lucas Ramos sempre jogando com ele. Com o Lucas Ramos, o Alan Patrick jogou mais pela esquerda, e é importante a gente ver isso, porque o espaço que estaria mais aberto para o Alan Patrick nesse momento no time titular é pela esquerda, nesse tripé, já que o Edenilson deverá ser um titular do Internacional. O Depena está muito bem também, mas é mais fácil ele ocupar a vaga do Depena do que exatamente a do Edenilson. Não deve ser titular contra o Juventude, eu acredito, mas deve ter algum tipo de minutagem até para poder avançar nesse processo de estar à disposição 100% do Mano Menezes. E aí, por exemplo, para o jogo contra o Juventude ou para um futuro próximo, ainda sem Tyson, a gente pode projetar um time com o Gabriel ou Dourado, Edenilson e Alan Patrick no tripé. O Depena indo para o lado esquerdo do ataque, do lado direito coloca um Wanderson, Pedro Henrique, com o Alemão na frente, com o David na frente. Essa é uma das perspectivas de utilização do Alan Patrick no time do Internacional. Eu tenho que falar também sobre a condição física do Alan Patrick, tá? Que não está 100% ainda. Como eu falei, o Alan Patrick ele operou uma hérnia inguinal. E uma das informações que a gente tem do departamento médico, e eu vi, nada de muito grave o que eu vi, mas eu vi e eu já recebi esse relato, então eu fiquei mais prestando atenção nessa movimentação do Alan Patrick. Cara, ele bota muito a mão no adutor da coxa. Eu não sei se é um cacuete dele, tá? E aí depois eu vou dizer aqui o relato que eu recebi de informações, que não é necessariamente apenas um cacuete, mas em diversas jogadas ele passa a mão no adutor da coxa. Por quê? Porque ele fez uma operação de uma hérnia inguinal. E ele ainda sente algumas dores naquele local, até porque ele ficou muito tempo sem movimentar, está voltando agora a ter uma atividade física mais em ritmo de atleta, então ele sente algumas dores. O Internacional, de acordo com o que eu apurei, está realizando alguns trabalhos específicos com o Alan Patrick, justamente para poder reforçar essa região. Não é pubis, não é exatamente o adutor que dói, é a região, por conta do procedimento cirúrgico que ele fez. Está fazendo reforço muscular, que faz parte também do processo de readaptação física e técnica do Alan Patrick para que ele esteja 100%. Mas, mesmo que ele ainda não esteja 100%, ele já tem condições de jogo e deve ser a grande novidade, um dos grandes atrativos do jogo de domingo contra o Juventude. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!